E aí pessoal, vamos para mais um vídeo da série em que eu resolvo problemas de entrevista utilizando o LeetCode e comentando bastante sobre os algoritmos e as estruturas de dados utilizados para resolver esses problemas. Bom, no vídeo de hoje o problema que a gente vai fazer é o problema 20 do LeetCode Valid Parentheses. Essa questão ela é bem interessante porque o problema que a gente tem aqui ele é bem comum e a gente vai inclusive ver uma utilização prática na qual você ia implementar esse tipo de algoritmo na vida real. Bom, então lendo aqui o enunciado a gente vai ter uma sequência contendo apenas os caracteres. E aí a gente tem uma sequência de caracteres e a gente quer determinar se essa sequência é uma entrada válida. E para ela ser válida, os colchetes abertos eles devem ser fechados pelo mesmo tipo de colchete e os colchetes abertos eles devem ser fechados na ordem correta. E aqui tem uma observação falando que uma string vazia também é considerada válida. Então aqui, se a gente olhar os casos de teste, a gente vai ver que a gente tem, por exemplo, abre e fecha parênteses e a resposta é true, porque nesse caso é uma resposta válida. Aqui a gente também tem um outro tipo de exemplo de resposta válida, só que aqui a gente tem um exemplo para uma resposta não válida. Então mesmo que o colchete abra e feche, aqui a gente está vendo que está abrindo e fechando fora de ordem. O exemplo prático que eu tinha mencionado é basicamente em operações matemáticas. Então quando a gente está avaliando uma operação matemática, a gente pode estar utilizando esses parênteses para verificar a prioridade das contas. Então a ordem que elas vão ser efetuadas. E para isso, numa calculadora, por exemplo, a gente teria que avaliar se a ordem e o fechamento dos parênteses ele é válido. Então se eu abrir a calculadora, por exemplo, e colocar uma expressão dessas, a gente pode verificar se ela é válida ou não, e a própria calculadora vai fazer essa avaliação pra gente. Então com certeza um algoritmo desse está sendo implementado aqui na calculadora. Então aqui a gente poderia colocar uma expressão matemática, por exemplo, 2 mais 4 mais 1, fecha, e dá Enter, e ele vai falar que é uma operação válida. Mas se a gente colocar uma operação inválida, por exemplo, 2 mais, e aí a gente tem aqui a abertura, 1, e aí a gente já vai querer fechar, e aí depois fazer mais 1, fecha esse, e depois fecha esse, por exemplo, isso daqui vai dar como uma expressão mal formatada, porque a ordem dos parênteses ele não está sendo válida. Então esse exemplo prático que a gente teria para a aplicação desse problema. Então por isso ele é muito interessante e ele inclusive vai utilizar uma lógica que vai ser muito utilizada em vários problemas. Então pausa esse vídeo e já dá uma pensada de como você tentaria resolver esse problema, que em sequência eu vou resolver ele para vocês. Bom, se eu tivesse que resolver esse problema numa entrevista, o que eu faria é, no começo, diminuir esse problema para um problema um pouquinho mais simples e depois tentar expandir o raciocínio para um problema um pouco mais complexo. Então, em vez de eu ter esses diferentes tipos de parênteses, eu vou supor que eu tenho só esse tipo de parênteses aqui e vou tentar resolver para esse tipo de parênteses. E aí depois a gente tenta expandir a nossa solução para o caso mais genérico. Dessa forma, a gente consegue chegar no raciocínio de uma maneira um pouco mais fácil, na minha opinião. Então, se a gente tivesse só desse tipo de parênteses, basicamente o que a gente tem que verificar é se toda vez que a gente tem um parênteses que abre, a gente encontra um parênteses que fecha. E obviamente a gente não pode fechar um parênteses sem ter primeiro aberto um. Então, para fazer esse tipo de verificação, a gente poderia simplesmente ter uma variável que verifica quantos parênteses abertos a gente tem e cada vez que a gente encontra um parêntese de fecha, a gente decrementa o número dos parênteses abertos. Dessa forma a gente conta quantos a gente abriu, quantos a gente fechou, e se no fim isso está balanceado da forma correta, a gente sabe que é uma sequência válida. Então aqui eu vou ter uma variável open que vai inicializar com 0, porque a gente ainda não tem nenhum parênteses aberto. E aí eu vou percorrer toda a minha string, todos os caracteres dela, e aí a gente vai ver se o meu caractere agora é igual a um caractere de abertura, a gente vai ter open mais, porque a gente achou um parêntese de abertura. E se não, no caso de ser um parêntese de fechamento, a gente vai fazer open menos. E a verificação que a gente precisa fazer é se em algum momento a gente tem um open negativo. Por que isso? Porque a gente está abrindo os parênteses e se em algum momento a gente fechou mais do que a gente já tinha aberto, quer dizer que é uma sequência inválida com certeza. Então a gente vai verificar aqui, if open for menor que 0, a gente já pode retornar falso. E além disso, no final de toda essa verificação, se em nenhum momento for negativo, quer dizer que a gente fechou todos que abriu, só que a gente também tem que verificar no final se todos que a gente abriu foram fechados de fato. Então aqui eu vou verificar if open igual a 0, a gente vai retornar true. Então a gente pode simplesmente dar um return open igual a 0, que vai retornar true ou falso. Por quê? Porque pode ser que a gente faça abre e nunca feche. Então a nossa variável ia ter o valor 3, porque a gente abriu mais do que a gente fechou de fato. Então, para esse caso, esse código ia funcionar perfeitamente, se a gente só tivesse parênteses de abertura e de fechamento desse mesmo estilo. Só que, para esse caso que a gente tem mais de um tipo, a gente teria que verificar essa sequência de abertura de diferentes tipos de parênteses. Só que utilizando essa ideia de que quando a gente abre, a gente tem que fechar um parênteses logo em sequência, a gente pode pensar em uma nova solução.
Essa solução, ela vai simplesmente fazer o controle de todos os parênteses, de todos os tipos que abre, e no momento que a gente encontra um parênteses de fechamento, o último de abertura que a gente encontrou, ele tem que ser equivalente. Então, para a gente entender um pouquinho melhor de como isso funcionaria, vamos fazer um caso de teste aqui e fazer um exemplo. Por exemplo, para esse caso aqui, eu vou copiar esse input aqui e vamos fazer na mão como isso funcionaria. A gente teria que armazenar de alguma forma os últimos elementos que foram abertos e ainda não foram fechados. Então aqui eu vou ter uma estrutura de dados que vai armazenar os parênteses de abertura. E aqui no início ele vai estar vazio. E aí toda vez que a gente encontrar um parênteses de abertura, a gente vai inserir nessa estrutura de dados. Então aqui a gente tem esse de abertura, se a gente tivesse percorrendo a string, e a gente ia inserir ele aqui. Então eu vou inserir esse de abertura. Logo em sequência a gente acha outro de abertura. Então a gente pode simplesmente inserir ele aqui na nossa estrutura. E agora, no momento que a gente encontra um parênteses de fechamento, a gente sabe que para ele estar fechando numa sequência correta, o último parênteses de abertura que a gente encontrou, ele tem que ser compatível. Então, no momento que a gente encontra algo de fechamento, a gente vai pegar o último elemento que a gente achou de abertura e verificar se eles são um par. Nesse caso, é um par. E aí, a gente simplesmente vai deletar esse elemento. E a gente vai seguir para o próximo elemento. E de novo, a gente tem um fechamento. E o último que a gente fez de abertura, que está na nossa estrutura de dados, é válido. E a gente ia remover. E no final, a gente ia verificar se todas as vezes a gente conseguiu achar um par válido. E também se no fim, a gente eliminou todos os de abertura que a gente salvou nessa estrutura de dados. E como você percebeu, nessa estrutura de dados, eu falei que a gente sempre quer o último que a gente encontrou de abertura. Então, o que a gente poderia utilizar aqui é uma pilha, ou em inglês, stack. Isso porque essa pilha, ela vai simplesmente armazenar os elementos na ordem que a gente insere eles, e quando a gente remove, ele vai remover o último que a gente inseriu. Então você pode pensar como se fosse uma pilha de livros. Você coloca um, coloca o outro, e quando você vai remover, você tem que remover um por um, de cima para baixo. Então, vamos fazer o código disso e ver como funcionaria. Uma coisa que eu vou fazer para facilitar a nossa implementação é criar uma estrutura de dados também para a gente ter quais pares são válidos um com o outro. Então, se a gente sabe que o tipo de parênteses é o redondinho que abre, a gente precisa saber qual é o equivalente que faz a fechamento. Então, para isso, eu vou utilizar uma hash table, que inclusive eu comento já sobre um vídeo que você pode verificar aqui em cima. E ela vai ser muito útil porque a gente não vai precisar ficar colocando vários ifs para verificar qual parênteses combina com qual. Então, isso vai facilitar bastante o nosso código. Então, aqui eu vou criar essa estrutura de dados, que vai ser um unordered map. E a gente vai ter um char com um char, que vão ser os pares. E eu vou colocar aqui como char pairs. Agora, no momento da gente inicializar nossa solução, então no construtor, eu vou inicializar esse map com os pares válidos. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, esse parênteses de fechamento, o par dele seria esse daqui. E a gente vai fazer isso para todas as possibilidades. E na hora do código isso vai facilitar muito a gente verificar qual é par de qual e se é válido ou não. Agora, depois disso, aqui na nossa função para verificar se é válido ou não, a gente vai inicializar essa nossa stack, que vai conter variáveis do tipo char. E a gente pode chamar ela de open, porque ela vai também armazenar todos os parênteses que a gente foi abrindo, e a gente vai ir removendo de acordo com os parênteses de fechamento que a gente vai encontrando. E agora a gente vai percorrer toda a nossa string para fazer essa verificação. Agora a gente quer verificar se os parênteses que a gente encontrou é de fechamento ou de abertura. Para fazer isso, eu vou simplesmente verificar se o caractere que a gente tem agora ele está contido nesse nosso map. E aí, dessa forma, se ele estiver contido, a gente vai saber que ele é um parêntese de fechamento. Então eu vou fazer char pairs.count de C diferente de 0. Então se ele encontrou esse caractere, então quer dizer que ele com certeza é um parênteses de fechamento. Vou até deixar aqui no comentário, é fechamento. Beleza, então no momento que a gente encontrou um parênteses de fechamento, a gente tem que verificar qual é o topo da nossa pilha, de qual foi o último parênteses que a gente abriu. E se essa pilha de parênteses abertos estiver vazia, é claro que a gente está tentando fechar algo que nem foi aberto, então com certeza seria inválido. Então a gente pode fazer esse if. Então a gente vai verificar se o nosso open.empty, então se a nossa pilha estiver vazia, ou se o topo da nossa pilha não for um par válido com o caractere que a gente encontrou. Então se o topo da nossa pilha não for condizente com o par de fechamento do nosso caractere. Então vamos supor que a gente tivesse encontrado esse caractere aqui, e aí a gente vai simplesmente ir no nosso map e achar qual que seria o equivalente de abertura. E aí, na nossa pilha, a gente tem que ter exatamente esse valor. Se for diferente, quer dizer que não é válido e a gente já pode retornar falso. E aí, caso tenha sido válido, então ele tem encontrado o topo da pilha de acordo com o que a gente acabou de achar de fechamento, a gente vai simplesmente remover esse topo da pilha, porque a gente já encontrou qual parênteses que fecha de forma correta. Então a gente vai vir aqui no open.pop para estar removendo o elemento do topo da pilha. Se o parênteses não for de fechamento, a gente quer inserir ele no topo da pilha. Então a gente vai fazer um else, e a gente vai dar um open.push
e vai colocar o caractere aqui. Dessa forma, o nosso algoritmo está quase pronto, mas falta também que no fim de toda a nossa verificação, a gente verifique se a nossa pilha está vazia. E se ela estiver vazia, quer dizer que para todo parênteses que a gente abriu, a gente encontrou um parênteses de fechamento que era válido. Então a gente vai simplesmente retornar open.empty, e se ele estiver vazio, quer dizer que é verdadeiro, então ele retornaria true, que é válido, e se ele não estiver vazio, ele vai retornar false, de acordo com o que a gente gostaria. Então dessa forma a gente viu como que a gente pode utilizar a stack e para que ela serve, com essa ordem de remover do topo, então do último que a gente acabou de inserir, como verificar de forma fácil se a sequência de parênteses é válida ou não. A complexidade desse algoritmo, ela vai ser O de N, porque para cada caractere a gente vai simplesmente verificar uma vez cada caractere, só que a gente vai ter a memória extra para nossa pilha. A gente pode dizer que a complexidade de memória também vai ser O de N, porque no pior caso, se a gente só tiver parênteses de abertura, a gente vai ter que alocar toda essa memória. Inclusive, uma coisa interessante de se comentar é que uma stack ela é implementada utilizando lista ligada em muitas das vezes. Você pode ver um vídeo aqui em cima que eu já comentei sobre como funcionam as listas ligadas. Então agora vamos submeter para ver se está funcionando do jeito que a gente gostaria. Aqui eu tinha feito um erro de digitação aqui, vamos só corrigir isso. E aqui também mais um errinho de digitação, vamos corrigir. E agora vamos tentar mais uma vez. Então beleza, nosso código foi aprovado e funcionou do jeito que a gente gostaria. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais vídeos como esse, em que a gente resolve problemas de entrevista e explica os algoritmos e as estruturas de dados, se inscreve no canal e já dá aquele like para apoiar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!